continuar aqui. Foi feito um reparo desse A50, tá? Ele estava dando essa falha, tá? Esse dispositivo ele já iniciava. O vídeo anterior que eu postei do LG K9, ele dava a mensagem, ele também estava ligando, mas ele dava só mensagem e desligava, né? Esse aqui em si não ligava, tá certo? Nessa questão, igual iniciava, quer dizer, foi o Moto S7 que não ligava e o LG, o outro LG que não estava dando imagem. Esses aqui tava, só que ele ia passar uma flash no Odin, ele dava esse erro, tá? Mesmo se você passasse as 4 partições, o que for, sempre dava erro, tá certo? Nessa questão. Então, foi feito a reprogramação, aqui ó, só para você ter uma ideia. A 50 passou em algumas assistências em outra cidade, tentaram o software, não resolveram, passaram um flash no Odin, erro na partição ao final do software, foi o AD para o dia do curso, e treinamento realizado, então, ou seja, aí eu gravei a aula e foi feito o reparo. O aluno levantou a memória, foi feita a leitura na box. Vou abrir a aula aqui só para vocês verem que foi feita a leitura. Calma. Leitura, certo? Deixa eu voltar aqui até a leitura. Isso. Modelo. Certo, foi feita a leitura, tá certo? Da memória, que tá a informação. Android 11, aqui das informações específicas, aqui está a referência dele, tá? Referência na ROM, ó, A500 GT. Aqui tá as informações para vocês verem que foi feito mesmo o reparo, tá certo? E ou seja, na memória UFS a gente fez o reparo 100% e o dispositivo ele iniciou, tá certo? Aqui ó, vídeo iniciou, tá certo? Dispositivo iniciando 100%, foi feito o reparo, aqui tá as informações, tá certo? Isso é uma memória UFS, não foi uma memória MMC, tá? Eu explico a diferença entre as duas também e qual o tipo de ferramenta que faz, tá? Então todos esses requisitos é muito importante entender, tá certo? Conforme você vai entrando no conhecimento em si. Então o que acontece? Reparo de MMC ele não se baseia só em quem mexe um software. E todos os alunos que eu estou passando aqui, foi feito o procedimento, são alunos que têm muito conhecimento mesmo em parte de reparo. Eles fazem tudo em relação a reparo nessa questão e eles adquiriram o curso para ter o conhecimento em reparo de memória, tá? Porque muita gente pergunta, eu devo adquirir o curso, o conhecimento para que motivo? Eu reparo só placa. Então essas falhas são falhas que vai chegar porque o cliente vai achar que é um defeito especificamente placa e realmente você pode considerar que um reparo de memória é um reparo de placa. Assim como a gente considera o reparo em iPhone, quando vai reparar na NAND, nós consideramos um reparo de placa, não de software. Então o Android ele é descartável porque é o mesmo segmento, você está mexendo na memória. Então, ou seja, segue o mesmo padrão em reparo em placa. Então nós podemos considerar o custo de reparo de placa. Então foi feito o reparo 100%, tá? Essa questão em si, o dispositivo está funcionando, tá certo? Só que esse dispositivo já teve uma outra falha em si, que foi o aluno até que estudou, em si ele teve um problema na RAM também, aí ele foi feita a substituição, tá certo? Muito importante esse conhecimento que ele teve, que ele tem em relação a isso, tá? Esse é mérito dele de que estudou e teve esse conhecimento. Então, após ter feito o reparo, ainda continuou com uma outra falha, mudou a falha. Então, aí ele deu uma pesquisada e o dispositivo em si estava com um erro na RAM. E foi feita a substituição, nisso terminou o reparo, tá certo? Nessa questão. Então, seja,
a questão de ter conhecimento em microsoldagem é muito importante, tá? Entender essas questões. O requisito para entender refazer o serviço de MMC, tá? Isso é muito importante ter essa noção em si, saber todas essas questões de esquema e entender, tá? Ter o conhecimento, porque às vezes a pessoa faz todo o procedimento da memória e ela fica intacta, só que tem um problema, a pessoa não tem um conhecimento em geral. Outras falhas que pode acontecer, e pode sim, pode acontecer de a falha em si estar na memória e num outro setor, pode ser processador, que foi igual aconteceu desse também, a RAM estava com mesmo com problema também, e a pessoa achar que o serviço de reparo de memória não funciona, mas por falta de conhecimento. Infelizmente eu tenho que falar isso porque é a realidade, tá? Em si, e falta de desistência, a pessoa simplesmente desistir, né, em si. Mas aí foi feito o procedimento, a gente falou, o procedimento foi feito 100%, o dispositivo tem que iniciar, beleza. Então, ou seja, iniciou, mas continuou com uma outra falha, então identificou a outra falha. Então isso é muito importante, tá certo? Para não descartar. Então, ou seja, todos os procedimentos em geral, tudo em si, para reparo de memória, eu recomendo a pessoa ter um conhecimento vasto em reparo de placa, tá? Em si. E isso vai complementar o curso de MMC UFES, ele vai complementar aqueles que já mexem com essa área, tá? Ele não é tá, beleza, eu mexo com software, eu posso ter mente livre? Pode, mas você vai ter que ter uma noção em microsoldagem, tá? Nessa questão você vai entender melhor. Ou então você não, às vezes você trabalha junto com outra assistência que já mexe com reparo de placa, você pode estar fazendo essa alteração sem nenhum problema. Você faz uma junção, um mexe com um outro, mexe com outro cara. Você mexe com a parte do painel, da ferramenta e toda a programação, o cara mexe com microsoldagem, levantar, fazer todo o processo em si, tá? Então isso assim vai também ajuda tranquilamente, tá? Não é que você tem que só mexer em relação a placa para você ter o curso, não é isso, tá? Mas uma pessoa que não tem muita noção, ela pode ter um pouco de dificuldade. Então eu sempre falo isso e explico antes da pessoa adquirir o curso, para ela não subjugar que a ferramenta é inútil por falta de certos conhecimentos, tá? Isso aí é fato, tá certo? Nessa questão. Então eu estou postando esses resultados nas aulas para ver que o curso ele passa o conhecimento que a pessoa consegue reparar, tá? Nessa questão, porque isso as pessoas acham que ficou meio por não ter nenhum vídeo de soluções e alunos postando que dá certo, que dá resultado, às vezes acaba a pessoa ficando em dúvida. Então, no decorrer da agora em diante, eu vou sempre estar postando realmente imagens e soluções de aluno falando que deu certo, tá certo? Essa questão. Esse é algo que o do FES A50, a gente vai continuar nas outras postagens de soluções, tá certo?